chegamos para falar de saúde na programação da CNN Brasil. Bem-vindo, viu, a mais um episódio do Correspondente Médico, diariamente aqui em nosso jornal com o Dr. Fernando Gomes. Oi, doutor. É isso aí, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar para já, falando de vários assuntos que estão repercutindo aí no Brasil. E o primeiro tema que a gente traz para vocês é falar um pouco sobre o câncer que vitimou o produtor musical e também radialista Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos. Dudu morreu aos 52 anos com um câncer no peritônio. Esse tumor foi descoberto ano passado e desde então, Dudu passou por uma série de internações para fazer quimioterapia e até mesmo uma cirurgia. E Dudu Braga tinha um histórico de lutas, viu, pela própria saúde, porque ele nasceu com glaucoma e mesmo com o tratamento perdeu a visão aos 23 anos. Ele também já tinha vencido 2 cânceres no pâncreas. O doutor Abraão Dornelas, médico oncologista, falou com a gente que é comum que cânceres anteriores evoluam para um tumor no peritônio. Vamos ouvi-lo então. O tumor primário do peritônio é uma entidade um pouco mais rara e quando acontece, normalmente é tratado com cirurgia seguido de quimioterapia. Os tumores secundários do peritônio já são um pouco mais comuns e eles surgem normalmente de um outro tumor que nasceu localizado em outro órgão e que se disseminou para o peritônio. Os órgãos mais comuns que fazem disseminação peritoneal são os órgãos abdominais. Então, os tumores de pâncreas, os tumores do estômago, do intestino podem se disseminar para o peritônio. O doutor citou os órgãos abdominais e é justamente um caso que Dudu Braga já havia tido antes, não é? Quando ele passou pelo tratamento de 2 cânceres no pâncreas. Doutor Fernando Gomes, peritônio, o que é exatamente e onde fica? Bom, existe a cavidade abdominal, em qual as vísceras, principalmente do aparelho digestivo, se encontram. Essa cavidade ela é revestida interiormente por uma membrana chamada peritônio. Então, se eu faço uma cirurgia e abro a pele, embaixo da pele eu vou ter tecido celular subcutâneo, que é a gordura, músculo, as fáscias, e antes de chegar a ter contato com o intestino, estômago, fígado, enfim, pâncreas, eu tenho uma membrana chamada peritônio, que tem o papel de justamente envolver todas essas vísceras, Elisa. Então, esse peritônio, por exemplo, na nossa cabeça a gente também tem essa proteção, só que tem um outro nome. Exato, a gente tem as meninges, né? Quando a gente fala do sistema nervoso central, que é composta por 3 camadas, a dura mater, aracnoide e pia mater, até você, do osso, chegar e ter contato com o sistema nervoso central. Interessante, aprendemos então aqui que nós temos essa, assim, digamos, capa de proteção em algumas regiões do nosso corpo. Assim como no coração nós temos o pericárdio, nós até falamos um pouco do coronavírus acometendo esse tipo de região e algumas complicações assim, e dos pulmões a gente tem a pleura, que são membranas que envolvem e fazem esse papel. Durante o desenvolvimento embrionário, é normal que tenha esse desenvolvimento. E a gente pode dizer que é um tipo de câncer mais agressivo, doutor? Como é que a gente pode localizá-lo? Se a gente imagina que é um câncer secundário, ou seja, uma metástase, uma disseminação, isso já mostra, na verdade, uma agressividade da lesão. E a gente sabe que quando o peritônio é acometido, alguns sintomas podem surgir. Então, como o doutor falou, né, se você tem um câncer primário, ou seja, que surgiu diretamente no peritônio, que é raro, você pode ter sintomas, mas se você também tem um câncer que se disseminou e se assestou acometendo o peritônio, esses sintomas também podem estar presentes. Dor abdominal, algo que é extremamente inespecífico e comum a diversas doenças, mas acaba figurando como um dos sintomas. Náuseas, perda de peso, porque acaba configurando uma síndrome consumptiva. O câncer, na verdade, ele desvia a energia metabólica e faz com que o indivíduo drene toda a sua energia para aquela região, podendo então perder peso. E você pode ter, na verdade, um inchaço na região abdominal, com a produção de líquido, enfim, de ascite e outros problemas correlacionados. Doutor, interessante o senhor citar, por exemplo, a dor abdominal. Ela é muito comum em tantas outras doenças, em tantos outros males, assim como náusea, a barriga inchada, a própria perda de peso. Só que no caso de um paciente como o Dudu Braga, ele já tinha um histórico. Então, quando esses sintomas aparecem, é muito comum que o médico que está fazendo o acompanhamento já vá por eliminação, excluindo outros males e compreendendo que pode ser uma doença como essa, justamente por causa do histórico dele, no caso, com o câncer no pâncreas. Sim, nós temos diversas terminações nervosas que dão para a gente informações importantes sobre a saúde dos órgãos e, obviamente, a cavidade abdominal, rica num número enorme de funções, é bastante inervada.
Então, assim, sintomas relacionados com doenças extremamente comuns são descartados, mas sem sombra de dúvida, se você já tem ali um antecedente de uma doença grave, você já leva em consideração a possibilidade de ter um acometimento de órgãos e, por exemplo, até mesmo do peritônio pela própria lesão, Elisa. A gente tem visto tantos relatos emocionantes e bonitos após a morte de Dudu Braga nas redes sociais, por meio de pessoas que também fazem parte da história dos brasileiros, artistas, e levando em conta também que Dudu é filho de um cantor que canta o amor, né? Que canta coisas boas, bons sentimentos, que é Roberto Carlos. Então a gente deseja assim, boa recuperação emocional, se é que a gente pode dizer assim, para essa família que acaba de perder um integrante e, evidentemente, nossos sentimentos ao próprio Roberto Carlos. Doutor Fernando Gomes, próximo assunto, medicamento e Covid-19. A gente gosta de tratar de assunto como esse, viu? Que a gente fala de vacina, mas agora o assunto é uma medicação para usar em tratamento contra a Covid-19. A Anvisa autorizou o uso emergencial de um novo medicamento. Trata-se de um nome que é trava-língua, mas a gente fica treinando antes para falar direitinho, Sotrovimab. Esse remédio é indicado para pessoas com mais de 12 anos para o tratamento da Covid-19. Lembrando que é o 5º remédio aprovado pela Anvisa para combater a Covid-19 aqui no Brasil. Em episódios anteriores, nós já trouxemos a quantidade de nomes, Indevimab, tudo não sei o que termina com Vimab, que parece que vai travar a língua, mas o que não trava e sim desenrola é o tratamento que os médicos usam com os pacientes. Doutor Fernando Gomes, que novidade é essa? Trata do que exatamente? Bom, vamos lá. Esse medicamento é um anticorpo monoclonal, ou seja, uma substância feita em laboratório que tem a característica de identificar a proteína spike, aquela coroa do coronavírus que é utilizada para entrar dentro da célula e realizar o bloqueio. É como se você desse para o indivíduo um anticorpo exatamente específico para combater a doença, para combater o vírus propriamente dito. É usado em casos leves ou moderados e a grande ideia é fortalecer naquele momento, atacando o vírus para que ele pare de entrar dentro da célula, se replicar e então a resposta inflamatória subsequente ser, obviamente, extremamente menor. Doutor, é bem possível que alguém que esteja nos assistindo olhou a imagem ali dos comprimidos, aí aqui está escrito usado em casos leves ou moderados. Bom, então eu vou até a farmácia. Vou comprar o Sotrovimab, vou pedir para o farmacêutico esse remédio para me tratar. Só que não, né, doutora? A gente está falando de um uso dentro do hospital. Exato. Obviamente existe todo um protocolo de aplicação, a gente está tendo a liberação agora, então você pode imaginar que até isso chegar nas prateleiras dos hospitais e ter a sua utilização, isso tem um certo delay, é normal que isso venha a acontecer, mas a gente fica muito feliz em dar uma notícia como essa, porque a gente percebe a medicina marchando, obviamente, e trazendo mais armas para compor esse arsenal para combater a pandemia. Doutor, a gente está mostrando aqui os comprimidos para facilitar o entendimento de quem assiste, mas aí me veio a dúvida. A gente está falando de uma aplicação direto na veia ou de um comprimido que o paciente vai tomar mesmo? Existe, na verdade, uma aplicação intravenosa, no qual você oferece o medicamento direto na corrente sanguínea para que esse bloqueio seja feito de uma forma bastante eficiente e direta. Doutor Fernando, a gente tem podido acompanhar o avanço da ciência, né? A cada dia aprovando uma nova medicação para o uso no tratamento. É bem possível, e a gente deseja sinceramente que assim seja, que daqui a alguns anos a gente já tenha remédios mais potentes, remédios já ainda mais eficazes, para que o tratamento seja mais certeiro, inclusive, né? Provavelmente é isso que vai acontecer, Elisa. Obviamente tem doenças que acabam configurando um desafio de longo prazo. Você pega, por exemplo, o HIV. Então houve um problema inicial, década de 70, 80, e mesmo assim ainda hoje existe uma luta contínua para a prevenção, para o diagnóstico e para o tratamento e até mesmo para o desenvolvimento de uma vacina. Com o coronavírus, o que eu percebo é que está acontecendo o que a gente já imaginava, né? É o reduzir lento e progressivo do volume de um problema. Conforme o tempo passa, a medicina evolui, nós conseguimos constituir conhecimento sobre prevenção, método de contágio, o desenvolvimento de vacinas e aqui a gente está, na verdade, celebrando o 5º medicamento, então, aprovado pela Anvisa aqui no nosso país. Pois é, vários medicamentos. Anos atrás a gente ficava também na felicidade quando surgiu, por exemplo, Tamiflu para tratar H1N1. Ficou aquela loucura, aquela corrida atrás de Tamiflu. Vamos ver em qual momento a gente vai ter o nosso Tamiflu deste momento, né? Por enquanto são várias medicações utilizadas pelos médicos.
médicos. Mas a tendência é que em breve a gente vá acompanhando essas transformações, não é, doutor? E a gente percebe o seguinte, né, Elisa? As pessoas são diferentes, a resposta ao contato com o vírus acaba tendo um determinado padrão, mas mesmo assim varia de pessoa para pessoa, de gênero, de faixa etária, com a existência de comorbidade ou não. Então, é de se esperar que a gente tenha, na verdade, um compêndio, uma verdadeira quantidade diferente de estratégias para conseguir lidar com essa situação e de uma forma bastante particular e interessante a gente consegue abordar caso a caso. Sotrovimab, nova medicação, então, autorizada pela Anvisa para uso emergencial. Como o doutor já falou, é o 5º remédio aprovado pela Anvisa aqui no Brasil para uso em ambiente hospitalar. Próximo assunto, você já ouviu falar na relação entre Covid-19 e infertilidade? Volta e meia, a gente traz aqui para o quadro os assuntos relacionados às sequelas, né, que ficam nas pessoas que tiveram Covid e já se recuperaram. E um estudo da Faculdade de Medicina da USP está tentando identificar o impacto da doença justamente na fertilidade. Os trabalhos ainda são iniciais e não conseguem exatamente diagnosticar até que ponto a Covid pode deixar a pessoa infértil. Mas esses estudos já reproduzem imagens muitíssimo interessantes, como essa aqui que você está vendo, ó. E você vai logo de cara identificar umas manchinhas vermelhas. Essa é uma imagem microscópica de uma amostra de células dos testículos de um dos participantes do estudo. Em vermelho, vejam aí, é bem fácil da gente conseguir identificar, né? Tem algumas setinhas e tem células infectadas pelo novo coronavírus. Além da presença do vírus nessa amostra, a pesquisa já revelou que pessoas que tiveram Covid tiveram também uma queda na capacidade dos espermatozoides se moverem para fertilizar um óvulo e uma queda também nos níveis de testosterona. Doutor Fernando Gomes, a minha pergunta é, quando a gente observa esse tipo de imagem e a presença da Covid-19, até que ponto ela pode, de fato, deixar uma pessoa infértil? E mais, é um infértil para sempre? É um infértil temporário? São muitas perguntas ainda, né? São muitas perguntas e a gente vai precisar de tempo de observação e por isso que a gente não consegue falar aqui que necessariamente a Covid-19 vai deixar todos os homens, de alguma forma, com um problema relacionado com a fertilidade. Agora, isso mostra para a gente o seguinte, é uma doença sistêmica. Mesmo que a porta de entrada seja o sistema respiratório, o vírus ele acaba trafegando por todo o corpo. Tanto é que a gente tem alterações cognitivas relacionadas ao comprometimento cerebral, alterações do funcionamento do miocárdio e do coração. E aqui a gente está vendo um exemplo de acometimento dos testículos. Quando a gente tem alteração que mostra problemas na relação com a produção e liberação de hormônio, como por exemplo a testosterona, você pode imaginar que até mesmo a questão da libido pode estar envolvida no processo. A gente vai precisar observar o que está acontecendo e a urologia está bastante atenta em relação a isso. Quando a gente tem uma queda do número de espermatozoides e problema na sua mobilidade, isso pode impactar também na capacidade do homem ter filhos. Portanto, olhos atentos em relação a isso, pesquisas vão ser desenvolvidas e obviamente o tempo vai mostrar para a gente o grau de sequela que isso pode trazer. E aquela pergunta que você fez, né? Será que é para sempre? Será que isso é alguma coisa que vem a comprometer o homem para sempre? Então, a gente tem que seguir de perto, Elisa. Se a gente levar, por exemplo, em conta as questões cognitivas, muita gente que tem Covid-19 depois relata, né, algumas alterações. Ah, minha memória está um pouquinho esquisita, eu estou com baixo poder de concentração. E geralmente esses sintomas passam. Se a gente levar em conta alguns outros sintomas, a gente também pode trazer a hipótese de que essa Covid-19 que foi identificada nessa região que é tão importante quando a gente fala de fertilidade, também poderia, estou deixando aqui tudo na condicional, ser passageira, né, doutor? Quando a gente compara com outros sintomas. Sim, isso é uma hipótese, né? A gente infere. Provavelmente deve ser isso que vem acontecer. Do ponto de vista cerebral, a gente sabe hoje em dia que cerca de 50% das pessoas que tiveram Covid, e a gente está falando aqui moderado ou grave, vão apresentar alguma sequela e depois vão precisar de um tratamento, de uma reabilitação para voltarem a ter o seu funcionamento mental normal. Muito provavelmente, talvez isso aqui não seja definitivo, mas isso chama um alerta importante. A gente já sabe da predisposição do vírus pelo gênero masculino, da relação do próprio hormônio da testosterona e enzimas envolvidas no processo com a facilidade do vírus de entrar dentro das células e aqui todo um processo fisiopatológico que é de entendimento de como esse vírus se relaciona com as células do corpo, podendo então trazer ou não sequelas definitivas. Doutor, o senhor falou que a Covid-19 é uma doença sistêmica. O que seria exatamente uma Ela doença acomete o corpo inteiro, então não significa que o vírus chega, fica só na boca, só no pulmão, só no pneumócito e ponto final. Não, ele trafega pelo corpo como um todo. E mais do que isso,
existe um processo inflamatório sistêmico do corpo inteiro que acaba sendo acometido e a gente percebe isso principalmente nos pacientes mais graves. Muitos deles vão precisar de intubação orotraqueal, de realizar hemodiálise, de tratamento em terapia intensiva por um tempo prolongado, porque todo o corpo fica acometido durante aquele período de tempestade relacionada com a resposta inflamatória, Elisa. Que valor que tem a saúde, hein, doutor? Saúde realmente é item de luxo, a gente tem de ter aos montes para poder viver em paz, né? Porque ninguém quer esse tipo de problema, evidentemente. Doutor Fernando Gomes, e para termos saúde, precisamos de informação, por isso que é tão importante esse nosso quadro diário aqui. Obrigada, viu, por compartilhar a informação com a gente. É isso aí, obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.